E aí, gente, tudo bem com vocês? Resolvi fazer esse vídeo. Normalmente eu faço stories, quem sabe, quem não sabe, eu posto stories. Eu sou professora de inglês e eu queria agradecer para todos vocês que acompanham os meus stories, que participam nas atividades, respondem as perguntas que eu faço. Muito obrigada. Vocês, quem participaram da última, sabem que os últimos stories foram sobre títulos de filmes no Brasil. Então, eu coloquei títulos de filmes em inglês, originais, e vocês tinham que adivinhar qual é o nome desse filme no Brasil. Então, vamos lá! E por que eu tô fazendo um vídeo? Porque eu acho que é assunto muito grande, muito importante. Aprendizado de inglês envolve muito assistir filmes, certo? Vocês, quem fazem aula, eu falo, né? Assiste filme em inglês, porque escutar aqueles diálogos de filme é muito, muito importante, muito bom para o seu processo de aprendizado de uma língua. Esse assunto merece um vídeo mesmo. E eu queria falar desses títulos que eu postei nos meus stories. E vou começar o primeiro, mais fácil. O título brasileiro não foi muito longe do original, é realmente quase a mesma coisa. Psycho. O filme chama aqui no Brasil Psicose. Então a única coisa que mudou é que psycho em inglês significa psicopata. E psicose, né, é o nome da doença mesmo. Então, se for literalmente traduzido, seria psicopata, mas tudo bem. Shawshank Redemption. O filme Shawshank Redemption, eu acho que a maioria de vocês falaram assim, que isso? O que é esse nome? E realmente, por quê? Porque Shawshank é o nome próprio da prisão do filme. Que filme que é? Um Sonho de Liberdade. Eu ainda gostei do título, assim, deixou coisa pra imaginação, certo? E Redemption significa redenção, então Redenção do Shawshank seria o nome do filme, literalmente, traduzido. The Silence of the Lambs. O que é isso, né? The Silence of the Lambs. Alguém de vocês colocou a velha, foi traduzindo literalmente. Bom, então lamb na verdade é o que? É cordeiro. E o filme literalmente traduzido seria O Silêncio dos Cordeiros. No Brasil, o filme tem o nome de O Silêncio dos Inocentes. Ok. Eu vou deixar, mas eu também achei que simplificou o título muito, assim. Muitos títulos que eu vi aqui no Brasil, eu acho que ele simplifica demais o filme. Esse aqui simplificou um pouquinho, na minha opinião, porque Cordeiros tem toda aquela metáfora, né, de inocência e tal. E no Brasil já colocou direto, assim, O Silêncio dos Inocentes. Tá bom. Jaws. Jaws. Tá, o que significa jaw em inglês? Jaw significa mandíbula. Então, realmente, tá bom, eu entendo. Colocaram o nome do filme Mandíbula, não só é legal, né? O filme chama aqui no Brasil Tubarão. Tubarão? Sério? Tipo, cara, alguém assistiu o filme, né? Queria saber, na verdade, quem que dá nomes para os filmes no Brasil? Como é que funciona aquele processo todo? Porque eu imagino que as pessoas assistem o filme e tipo, acho que vai ser esse nome, então, esse nome tá bom. E muitas vezes dá errado. Tubarão, tipo assim, realmente alguém assistiu o filme é sobre tubarões, então tá, o nome do filme é Tubarão. Deixa algo pra imaginação, não? Tá, The Godfather. The Godfather. Esse filme é clássico, né? Inclusive, eu ainda não vi esse filme, The Godfather. Mas eu vou assistir, eu prometo. É porque eu durmo, toda vez que eu vejo esse filme eu durmo, eu não sei o que é. Mas, The Godfather, o que significa The Godfather? Significa o padrinho. O padrinho é uma figura muito importante na família italiana. Então, no filme, que no Brasil chama O Poderoso Chefão, essa figura, né, esse personagem principal, ele é super importante e tal, e aquela figura de padrinho dele, de batismo na Itália, que é católico e tal, é tudo se envolvido, e o nome original, né, do livro em italiano também é Il Padrino. Aí um brasileiro vem e... Sério, tipo assim, não, vai atrair mais gente se colocamos, né, um nome assim, tipo, bom, poderoso chefão. Pra quê? Pra quê? Deixa o original. Deixa o original, na minha opinião, sério. E o último que é super pessoal pra mim, que eu fiquei irritada quando eu vi como é que esse filme chama no Brasil. Home Alone. Home Alone significa o quê? Sozinho em casa.
Pronto. A gente sabe como ele vai ficar em casa sozinho? Não, não sabemos. Sozinho em casa a gente não fica sabendo nada, o que vai acontecer no filme. Brasileiro, boom, dá um spoiler. No título do filme, dá um spoiler. Esqueceram de mim, sério. Tipo, então vai esquecer dele, ele vai ficar em casa sozinho porque vai esquecer dele, a família vai viajar, tá bom. Não, gente, não. E eu já vi vários títulos aqui no Brasil que realmente dá spoiler. Dá spoiler no título. E o pior ainda é quando o título realmente desrespeita totalmente o que o diretor e todo o time do filme quis falar com o filme. O título é super relevante, né? Tem um filme sobre John Lennon, que em inglês esse filme chama Nowhere Boy, o menino de lugar nenhum. E o diretor falou, e o John Lennon também, né? A gente sabe que ele era uma pessoa super, sim, do mundo, né? E ele era de Liverpool, mas eles querem mostrar no filme que ele era, tipo, cidadão global e tal, que ele não se sentiu de lugar, assim, certo, né? Como é que fala? Específico. Cara, no Brasil esse filme chama O Garoto de Liverpool. Tipo... O que o diretor, o que todo mundo quis falar com esse filme, o brasileiro, não, ele é de Liverpool mesmo, um garoto de Liverpool. E eu vi também alguns títulos, eu acho que o mais ridículo de todos, assim, que eu vi aqui no Brasil é o Se Beber Não Case. Sério, tipo, o filme em inglês chama The Hangover, A Ressaca. Qual o problema tem? Deixar o título A Ressaca, o original. Eu acho que simplifica ou dramatiza ou dá aquela tipo, não, o brasileiro não vai gostar se a gente vai colocar algo simples, Se Beber Não Case. Uau, é muito engraçado. Quando é o título do filme é nome próprio, né, em inglês, já o brasileiro também não gosta de deixar e muda. Então, a minha maior, assim, decepção com o título de filme aqui, maior choque, eu acho, foi quando eu vi o título de filme Noiva Neurótica, Noivo Nervoso. Achei, deve ser alguma comédia, né? Aquelas comédias românticas de 2000, sei. É Woody Allen. É filme clássico do Woody Allen, que em inglês chama Annie Hall. É nome próprio. Por isso eu acho que não deixaram o título original. Mas, tipo assim, resumir todo esse filme do Woody Allen, resumir o papel da Diane, Diana Keaton, né? Que faz parte da Annie Hall, resumir tudo. Toda a personagem dela, tipo, complexa, a noiva neurótica. Eu falei já de mais ridículo, de mais chocante, né? De mais, assim, mais sem noção. Vamos colocar uma categoria mais sem noção. Mais sem noção que eu vi, que também, eu acho que não deixou o título porque são nomes próprios. O filme em inglês chama Jack and Jill. Jack and Jill. 2 nomes próprios. Meu Deus, o filme no Brasil chama Cada Um Tem Uma Gêmea que Merece. What? E aqueles títulos que, por exemplo, tem o inglês e ainda adiciona algo em português. Que isso? Que isso? Taxi Driver, né? Aí esse filme chama no Brasil Taxi Driver, o motorista de táxi. Chicken Little. Tem aquele desenho, né? Significa Chicken Little. Galinho, né? Pequenininho. O filme no Brasil chama O Galinho Chicken Little. Tipo, não tem lógica nisso. Eu queria muito conversar com as pessoas que dão nomes para filmes no Brasil. Queria consultar eles, queria ajudar, sério. Título que dá spoiler, título que não deixa nada para a imaginação, muitos títulos ruins, né? Então, pelo menos eu gostaria, tipo assim, títulos mais perto do original, ou título realmente traduzido literalmente de inglês para português, porque é desse jeito que é no meu país, na Lituânia. Todos os títulos de filmes, você pode ver na guia de TV, traduzidos palavra a palavra de inglês para lituano. O que é importante, por que eu tô falando disso? É porque quando vocês vão falar com alguém de fora sobre filmes, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar traduzir o título de português, né, brasileiro, para inglês, o que a maioria dos meus alunos fazem. Eles falam, assistir filme, teacher. Qual filme?
Aí vocês tentam traduzir de português para inglês, que aí vocês inventam um título novo, assim, que não existe nem em inglês nem em português. Então, pelo menos, o que é importante? Se vocês assistiram um filme que não é brasileiro, vocês têm que saber o título dele original. Então, vocês vão na Wikipédia, vocês vão no IMDb, que é um site de filmes, e vocês conferem o título original do filme. Porque se vocês vão conversar com alguém em inglês sobre filmes, como é que vocês vão conversar se vocês não sabem como é que esse filme chama em inglês, certo? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe os comentários pra mim. Fala se vocês preferem os meus stories, ou se vocês gostaram do vídeo, o que vocês preferem, o que vocês gostaram, não gostaram. Fala nos comentários pra mim. E muito obrigada por assistir mais uma vez. Tchau!